No fim de semana, podíamos sair todos juntos com as crianças para comprar algumas coisas, e talvez dar uma passada no parque de trampolins, ou naquele circuito de cordas. Já faz tanto tempo que não saímos em família, disse eu. Se é você quem quer, então vá sozinha. Eu já fiquei com as crianças 2 dias seguidos, respondeu Artyom, grosseiro. Pisquei várias vezes, tentando fazer as lágrimas secarem antes que caíssem. Não queria chorar na frente do meu marido. Casamo-nos há 7 anos. Houve um tempo em que Artyom era atencioso e carinhoso. Não poupava dinheiro comigo. Esperava com ansiedade o nascimento da nossa primeira filha, Enya. Mas tudo mudou quando a menina nasceu. Sim, há famílias que o nascimento de um filho fortalece. O pai se envolve, ama ainda mais a mulher que se tornou mãe de sua continuação. Mas esse não foi o nosso caso. Artyom se irritava com a filha. De fato, à noite ela era inquieta, e durante o dia exigia quase todo o meu tempo. Meu marido dizia que estava cansado, embora não me ajudasse em nada. Covardemente fugia para jogar boliche com os amigos e voltava tarde da noite. Qualquer pedido de ajuda, mesmo algo simples, como ficar um pouco com a menina enquanto eu tomava banho ou tentava comer em paz, ele recebia com hostilidade. Outras dão conta, e você só quer empurrar a criança para mim, repreendia-me. Isso não é coisa de homem, cuidar de bebês. E o que é coisa de homem, Artyom? Sair para se divertir com os amigos enquanto o filho está nascendo os dentes? Eu não durmo direito há uma semana, tentei alcançá-lo com palavras. Mas era inútil. Discutíamos com frequência por causa disso. Felizmente, meus pais às vezes ajudavam e meus sogros sempre me apoiavam. Muita gente não tem sorte com os pais do marido, mas no meu caso, Olga Ivanovna e Valery Arsenevich foram como segunda mãe e segundo pai para mim. Minha sogra tinha pena de mim. Não se calava diante do filho, dizia-lhe o quanto ele era sortudo por ter uma esposa como eu e que não sabia valorizar. Isso só deixava Artyom ainda mais furioso. Ele queria, certamente, poder chegar à casa dos pais e se queixar da esposinha inútil, esperando ouvir: "Pois é, filho, como você sofre com ela." Mas nunca escutava isso, e por isso corria para os amigos, sempre descontente, sempre reclamando de ter esposa e filha em casa, como se ninguém mais o notasse nem girasse o mundo ao seu redor. Quando descobri que esperava Dima, chorei. Senti um medo profundo ao perceber que não teria do marido nem apoio, nem compreensão. A gravidez veio num momento difícil, Enya tinha apenas 2 anos e meio. Mas não consegui, nem por um instante, pensar em desistir do meu bebê. Algumas mulheres tomam essa decisão com facilidade, escolhendo o próprio conforto. Para mim, porém, essa escolha era inconcebível. Quando Artyom soube que haveria outro bebê, saiu de casa por quase uma semana. Escrevia mensagens confusas de madrugada, e eu chorava. Eu não sabia como suportaria tudo aquilo. Dima nasceu no inverno. O olhar dele, ainda azul como as flores de centáurea, parecia me dar forças. Eu me recompus. Parei de esperar algo do meu marido e concentrei-me nas crianças. Era muito difícil. Doía. E era amargo. Minha sogra me consolava. Meu sogro tentava, repetidas vezes, fazer o filho entender que estava agindo errado. Mas era inútil. Artyom continuava dizendo que se cansava de viver num jardim de infância em casa. Que eu só sabia falar de mingau e mamadeiras. Que eu era desinteressante, e que nem dava para sair comigo para lugar nenhum. Ele era, na verdade, como uma criança grande. Incapaz de compreender que bebês exigem certas condições. Que com eles não se vai jogar boliche, nem fazer viagens improvisadas, nem sair de madrugada para dirigir sem destino. Morávamos num grande sobrado nos arredores da cidade, uma casa que os pais dele haviam construído para o filho único. Valery Arsenevich tinha seu próprio e consolidado negócio de borracharia, e Olga Ivanovna era dona de uma pequena, mas lucrativa, lavanderia. Dinheiro nunca faltava aos meus sogros. Podiam até ser chamados de uma família próspera, e, por isso mesmo, não pouparam esforços quando se tratava do filho único. A casa era enorme, com até um segundo andar.
Ao redor, dava para fazer uma horta, mas, depois que as crianças nasceram, nem pensei mais nisso. Bastava-me o que já havia no terreno: pereiras, macieiras, arbustos de frutas vermelhas, caminhos revestidos de pedras coloridas, uma área com churrasqueira e um quiosque onde eu adorava sentar nas noites de verão. Cuidar de uma casa tão grande com 2 pequenos era uma tarefa quase impossível, mas eu fazia o que podia. Um robô aspirador ajudava um pouco, assim como os panos e produtos de limpeza modernos que minha sogra me comprava. Nosso relacionamento era tão caloroso que, quando Olga Ivanovna vinha visitar e brincar com as crianças, às vezes me mandava descansar um pouco se eu adormecesse, e ela mesma, por exemplo, ia lavar as janelas. Eu tentava não me queixar a ela, mas minha sogra era uma mulher muito inteligente, entendia tudo sem que eu precisasse dizer. Ah, Aliona, que marido te caiu na sorte, suspirava a mulher de meia idade, você é uma santa, tão paciente. E ele nem percebe o quanto é afortunado. Nenhuma outra aguentaria tanto. Eu sorria de leve, esforçando-me para não chorar. Naquela casa, não vivia às custas de ninguém. Quando nos mudamos para lá, logo após o casamento, quase não havia móveis. Na época, eu era uma corretora de imóveis bastante bem-sucedida, ganhava um bom dinheiro e achava que também devia contribuir para tornar nosso lar acolhedor. Fui eu quem comprou praticamente todos os móveis que usamos até hoje: o armário da sala, o conjunto da cozinha, todo o quarto das crianças. Gastei uma quantia considerável, mas acreditava que, em um casamento, ambos os cônjuges deviam contribuir com honestidade para o lar, mesmo que aquela casa fosse propriedade de Artyom antes do casamento. Ultimamente, porém, meu marido havia se tornado, como dizia minha avó, um estranho dentro do próprio lar. Respondia com grosseria a qualquer pedido, como se quisesse ferir-me de propósito. Enya já frequentava a creche havia algum tempo, e agora Dima também começara. Mas o filho ainda tinha dificuldade em se adaptar. Eu tentava buscá-lo mais cedo, ele sempre me esperava com tanta ansiedade. Artyom, por outro lado, podia desaparecer por 2 dias sem explicação, passando o tempo com seus inseparáveis amigos. A maioria deles era solteira e acreditava que casar era a pior coisa que podia acontecer a um homem. E, pelo visto, meu marido agora pensava o mesmo. Por isso, buscava a companhia de homens livres, como o vento, como ele dizia. Pouco se importava com as crianças ou comigo, se eu conseguia dar conta da casa, se precisava de ajuda, nada disso o preocupava. Às vezes eu tinha a nítida sensação de que ele seria mais feliz se nós simplesmente desaparecêssemos, como num passe de mágica. Mas contos de fadas são apenas contos, nada tem a ver com a realidade. E assim esperávamos pacientemente por nosso papai, que não tinha pressa alguma de voltar. E quando voltava, era como um objeto sagrado, intocável, inacessível, e do qual não se devia esperar nada de útil. Ele se orgulhava de chamar a si mesmo de provedor, um homem com M maiúsculo. Até que um dia desapareceu por uma semana inteira. Eu sabia que ele aparecia no trabalho, mas não atendia minhas ligações, ou, quando atendia, o fazia aos gritos por causa da música alta ao fundo. Na última vez em que liguei, ouvi risadas femininas. E aquilo foi a gota d'água. Tenho 33 anos, ainda sou jovem. E percebi que não poderia viver o resto da vida assim, esperando. Esperando o quê? Algo que Artyom jamais seria capaz de me dar. O período mais difícil, quando as crianças eram bem pequenas, já tinha passado. Agora iam à creche, o que significava que eu poderia voltar a trabalhar. E, afinal, eu não estava sozinha no mundo. Meus pais nunca me abandonariam. E meus sogros, eu sabia, compreenderiam, não me julgariam. Não dá para viver num casamento em que um dos dois está sempre ausente, perdido como o vento no campo. Há quem tenha maridos marinheiros, ou caminhoneiros, que vivem longe de casa. Mas quando há amor, isso se aceita. Mas quando o que resta é desprezo, frieza e grosseria, que tipo de família é essa? Isso não é um lar, é uma provação constante, uma negação de si mesma. Liguei para os meus sogros e, com sinceridade, disse que não podia mais viver com o filho deles. Para minha surpresa,
Uma hora depois, Valery Arsenevich e Olga Ivanovna estavam na minha casa. Foi o sogro quem me ajudou a chamar uma empresa de mudanças. Os profissionais carregaram para o caminhão tudo o que eu havia comprado para nossa casa. Pedi que levassem tudo para o endereço dos meus pais. Eles também moravam numa casa, mais simples e distante, mas era o meu refúgio. Minha sogra me consolava: filha, não chore, o mais importante, filha, é que você não se afaste de nós. Você e Artyom estão se separando. Mas eu e o avô não queremos nos separar de você nem dos nossos netos, disse Olga Ivanovna com ternura. Aliona, se precisar de qualquer ajuda, não hesite em dizer, acrescentou Valery Arsenevich, faremos o que estiver ao nosso alcance. Você é da família. Ele me abraçou com força, e vi lágrimas brilharem nos olhos daquele homem idoso. Ele compreendia perfeitamente porque eu estava indo embora, e não me disse uma única palavra de censura. Quando já estava quase saindo para a casa dos meus pais, Artyom me ligou: vou passar a noite na casa da mamãe. E você, com as crianças, saia da minha casa, declarou ele friamente. Sorri amargamente e respondi: como quiser. Desliguei e fui buscar as crianças na creche. Já eram quase 5 da tarde. Depois de pegar Enya e Dima, passeamos bastante no parque. Os dois brincavam alegres nos carrosséis, comiam algodão doce e sorvete, tão despreocupados, tão vivos. À noite, chegamos à casa dos meus pais. Logo começaram as ligações do meu, já quase ex-marido. Ele gritava, exigia que eu devolvesse todos os móveis, chegou a me insultar. Eu não quis ouvir mais nada. Desliguei e fui me preparar para dormir. Mamãe ajudou a dar banho nos netos. Enya e Dima jantaram bem, almôndegas com purê, e depois se aconchegaram ao lado do avô para ouvir histórias. Papai sabia uma infinidade delas e contava com prazer. No dia seguinte, fui ao escritório de imóveis onde havia trabalhado para saber se poderia voltar. A chefia não apenas me recebeu bem, disseram que já me esperavam fazia tempo e que sentiram minha falta. Depois, fui dar entrada nos papéis do divórcio. Mais tarde, soube que meus sogros haviam repreendido duramente o filho pelo comportamento vergonhoso e ficaram completamente do meu lado. Assim seria também nos anos seguintes. Olga Ivanovna e Valery Arsenevich nunca se afastaram de mim, ajudavam com as crianças, telefonavam várias vezes por semana, mandavam dinheiro generosamente. Artyom, por outro lado, fez de tudo para não pagar nada. Nem sequer compareceu à audiência de divórcio. Assinei a declaração de que as crianças ficariam comigo, e não tive dúvidas de que assim seria. Nem mesmo os móveis que eu havia levado o interessavam mais. Ele parecia feliz em riscar a mim e aos filhos da própria vida, continuando a voar como uma libélula, sem pensar que um dia chegaria o frio outono. Mas, na juventude, especialmente entre os homens, poucos pensam nisso. Deixam escapar o que realmente importa. Por algum tempo, morei com meus pais. Depois, meus sogros me ajudaram a alugar um confortável apartamento de 2 quartos num bairro tranquilo. As crianças cresciam. No ano seguinte, Enya iria para o primeiro ano da escola, e Dima já estava completamente adaptado à creche. Aos poucos, voltei à rotina de trabalho. Depois de um longo intervalo por causa dos filhos, não foi fácil, mas consegui. Agora, eu finalmente desfrutava da liberdade, da ausência daquela espera constante por alguém a quem eu não significava nada. É, de fato, uma imensa felicidade sair de um lugar onde não te valorizam, onde te ferem e te fazem sentir um peso. Agora eu não era fardo para ninguém. Buscava as crianças na escola, passeávamos juntos, jantávamos, líamos livros. A vida se tornou calma, previsível, serena. Minha alma, enfim, descansava. Já não me importava onde estava Artyom nem com quem passava a noite. Todos os que realmente importavam estavam ao meu lado, me apoiando, me amando, me respeitando. Eu já quase havia esquecido como era sentir respeito por mim mesma, não permitir que te tratem como se não existisses. Preparamo-nos para o primeiro dia de aula de Enya com alegria coletiva. Os sogros estavam sempre presentes, ajudando em tudo.
Compraram-lhe o uniforme e todo o material escolar. Valery Arsenevich insistiu para que ela estudasse numa escola com foco em inglês e matemática, e eu concordei. Enya se adaptou surpreendentemente rápido, fez amizade com os colegas e adorou as aulas. Tivemos também muita sorte com a professora, uma senhora experiente, bondosa e dedicada. Eu, por minha vez, nem pensava em novos relacionamentos. Ainda tentava me recuperar do passado. Talvez eu nunca mais me casasse, e, sinceramente, para quê? Eu já tinha tudo o que realmente importava. O passado havia me ensinado, com dor e decepções, o valor da paz. Mas Olga Ivanovna dizia que isso era apenas por enquanto, que a vida ainda me surpreenderia. E ela tinha razão. Conheci um homem interessante numa estação de esqui. Não se fala em casamento, nem de longe. Mas, por agora, estou bem. Esses laços crescem devagar, sem pressa, leves, tranquilos. E quem sabe o que o amanhã nos reserva?